Boa tarde, pessoal, a todos e a todas, sejam bem-vindos. Nossa aula do curso de Gramática Intermediária, Sintaxe. Hoje nós temos um assunto importante para vermos, colocação pronominal. Como eu já havia prometido ontem, a gente vai dar uma olhadinha antes em vozes verbais, até para a gente entender um pouco mais de sujeito, paciente e agente da passiva. Certinho? Hoje, assim que chegar mais gente, o pessoal está chegando, a gente vai fazer atividade 2. E no final da aula a gente fará atividade 3. Quem não conseguir fazer ao vivo aqui, faça até à noite, que amanhã de manhã, pessoal, já vou fazer o relatório das atividades feitas. Nós temos que ter 75% e já encaminhar para a gerência de educação à distância, para que o nosso certificado já saia até sexta-feira. A gente quer encerrar todos os cursos desse ano, o nosso é o último em atividades, eles estão fechando os outros, e vão deixar quinta e sexta-feira para fechar o nosso curso. Vocês já terão o certificado lá à disposição de vocês. Então, é bem interessante que a gente faça hoje. Uma missão que me deram, tá? E seria hoje mesmo, que a última atividade é de colocação pronominal e a segunda é de concordância nominal, tá? E verbal da aula de ontem. Perfeito? Pessoal, então vamos lá. Se precisar, eu gravo uma aula de 20 minutinhos para a teoria. Todo mundo vendo aí? Está conseguindo ver? A apresentação? Vamos lá, pessoal. Curso de Português Intermediário, Sintaxe. Aula 4.1. Por que 4.1? É a sequência da aula de ontem. Tá? Vozes verbais. Importantes para a gente aprender a identificar o agente da passiva. Alguns alunos ontem estavam com dificuldades. E sujeito paciente. Então, isso aqui não tem na aula que está lá na plataforma de vocês. Então, a aula de ontem, a aula 4, hoje, a aula 4.1 e 5, a gente vai anexar lá a partir de amanhã. E a aula de manhã é a que está lá. Então, a aula 4 e a 5, tá? A gente vai anexar outra aula lá, beleza? Então, vamos lá. Voz ativa e voz passiva analítica. Voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica a ação. O jogador de basquete arremessou a bola. O jogador de basquete arremessou a bola. Então, o sujeito praticou a ação. Então, o verbo é transitivo direto e tem o objeto direto. Agora a gente vai passar para a voz passiva. Aquele que é objeto direto, a bola, vai virar sujeito paciente. O verbo arremessar, ele vai ganhar a companhia do verbo ser. Do verbo ser. Tá certo? E esse verbo ser vai ficar no mesmo tempo do arremessou. Pretérito perfeito. Então, foi. Então, a bola foi arremessada. Bom, quem é sujeito da oração na voz ativa, ele vai virar agente da passiva. Detalhe, pessoal, o agente da passiva sempre introduzido por preposição. Sempre introduzido por preposição. Então, na voz ativa fica: o jogador de basquete arremessou a bola. Tá? Na voz passiva a gente vai inverter. Quem é sujeito vira agente da passiva e quem é objeto direto vira sujeito. Se na voz ativa nós temos um verbo, na voz passiva nós teremos dois. Sempre vai aumentar um verbo. Que verbo que é esse? É o verbo ser. No mesmo tempo do verbo na voz ativa. Então, o jogador de basquete arremessou a bola. Então, a bola vira sujeito. A bola arremessou é pretérito perfeito, então o verbo ser, pretérito perfeito, foi. E um verbo no particípio.
Então, é o verbo ser mais o particípio passado. Então, a bola foi arremessada pelo jogador de basquete. A bola foi arremessada pelo jogador de basquete. Então, vamos lá. Então, olha aqui. O menino comprou o pão. Então, o menino, ele vai para o outro lado, ele vai virar um agente da passiva. Aí o menino passa a ser pelo menino. O pão, que é objeto direto, comprou o pão. Quem compra, compra alguma coisa. O pão vira sujeito. Então, o pão pelo menino. Agora, só o verbo que a gente tem que analisar. O verbo ser vai aparecer e o verbo que nós temos vai para o particípio. Então, o pão foi comprado pelo menino. Então, o menino comprou o pão, agora vai inverter todo mundo. O pão foi comprado pelo menino. Então, é um agente, é um sujeito paciente, ou seja, ele sofre a ação. Vamos ver mais um exemplo que eu coloquei aqui. O garoto vai estudar português. O garoto vai estudar português. Preste atenção, nós temos dois verbos aqui na voz ativa. Então, na voz passiva, teremos três verbos. Então, o garoto vira agente da passiva, vem pelo garoto. Português vira sujeito, vai lá, português pelo garoto. Como é que fica a conjugação do verbo? Vai acrescentar o verbo ser. Então, o garoto vai estudar o português. Na passiva, o português vai ser estudado pelo garoto. Perfeito? Então, vamos lá, passo a passo, o que eu expliquei aqui. Então, na voz ativa, o sujeito, nós temos o sujeito, temos o verbo, transitivo direto e o objeto direto. Indo para a voz passiva, o objeto direto vira sujeito, o sujeito vira predicativo, vira agente da passiva, e o verbo, ele aumenta mais um. Que verbo que vai entrar agora? O verbo ser. Então, revisando aqui, o menino comprou o pão. Isso na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, vai inverter, o pão vira sujeito. O pão foi comprado pelo menino. Sempre o agente da passiva introduzido por preposição. O garoto vai estudar o português. Então, português. Então, nós temos o verbo, a locução verbal vai estudar. São dois verbos. Agora ficaremos com três. Vamos anexar aqui o verbo ser. Então, o português vai ser estudado pelo garoto. Agente da passiva pelo garoto. Perfeito? Então, quem vai fazer a prova da Guarda Municipal, que saiu hoje, o edital, a banca é estilo Carlos Chagas. A Carlos Chagas cobra muito voz do verbo. É uma prova bem tranquila. É uma banca tipo a FAPEC, dá muito recurso. Nós tem que estar bem atento, que não é uma prova bem elaborada, como é Carlos Chagas, como é CESP. É uma banca pequena. Beleza? Não faz tantos concursos assim. Então, você deve sempre seguir o tempo verbal do verbo. Se na voz ativa o verbo encontra-se no passado, na voz passiva, teremos o verbo no passado, tá? Também. Só que sempre aumenta um verbo na voz passiva, o verbo ser. Vamos lá. Aqui completo a gente já vai ter oportunidade de fazer juntos, tá? Ele estuda português. O ele é sujeito. Vai virar agente da passiva. Português é objeto direto, vai virar sujeito. Então, ele estuda português. Tá? Vai acrescentar o verbo ser aí. Então, ele estuda português. O português, estuda, está no presente. Então, o verbo ser é no presente. O português é estudado por ele. E sempre o verbo que aparece junto com o verbo ser, ele estará no particípio. Ela partia o bolo. Então, o bolo, partia é passado, pretérito imperfeito, o bolo era partido por ela. Certinho? O bolo era partido por ela. Então, tem uma dica que a gente sempre passa de verbo, e a atividadezinha que a gente vai fazer daqui a pouco, envolve um pouco o verbo, para a gente saber em que tempo que está o verbo. Presente, um verbo de primeira conjugação. Clarindo, que vai fazer prova da Guarda Municipal, um verbo da primeira conjugação. Clarindo. Amar. Primeira conjugação, terminação ar. Então, presente do indicativo. Hoje eu amo. Então, presente é uma coisa que está acontecendo agora.
Tá? Pretérito perfeito é coisa que aconteceu recentemente. Então, ontem. Ontem eu amei. Pretérito imperfeito do indicativo acontecia com frequência. Antigamente eu amava. Pretérito mais que perfeito, pessoal. Terminação ra. Eu amara. Futuro do presente. Vai acontecer logo, vai acontecer amanhã. Então eu posso falar assim: amanhã eu amarei. Temos o futuro do pretérito, que é uma coisa que não vai acontecer. Se eu pudesse, eu amaria. Então, esse macete de conjugação verbal, a gente coloca sempre uma expressão antes e conjuga. Então, presente, hoje eu. Teremos agora um verbo de segunda conjugação, beber. Hoje eu bebo, presente. Pretérito perfeito, ontem eu bebi. Pretérito imperfeito, antigamente eu bebia. Pretérito mais que perfeito, eu bebera. Futuro do presente, amanhã eu beberei. Futuro do pretérito, se eu pudesse, eu beberia. Se eu pudesse, eu beberia. Perfeito? Então, a gente tem que saber. Obrigado, lê o pensamento, esqueci de trazer água. Lê o pensamento, tá? Vou só coçar a garganta. Pessoal, então, verbo é importantíssimo. No nosso próximo curso, que funcionará a partir do dia 20 de janeiro, 2021, está definindo a data, na gerência, nós vamos trabalhar a morfologia, então a questão de sujeito e as 4 classes gramaticais que vêm em volta do sujeito, artigo, pronome, numeral, adjetivo, o verbo, as conjugações do verbo, tá, que é importantíssimo no nosso dia a dia, e temos as classes invariáveis, a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. Então, estudaremos as 10 classes gramaticais, estudaremos a formação de palavras. Como esse curso aqui é de 20 horas, e a morfologia exige um pouquinho maior, esse curso terá de 25 a 30 horas. Estamos fechando, de repente amanhã eu já passo a novidade para vocês, ou vou passar aqui depois, tá? Como é que vocês podem acompanhar as notícias da Escola de Governo. Pode seguir no Instagram, no Facebook, e do professor também vou passar as redes sociais onde eu divulgo todos os locais onde eu trabalho. Tá certo? Então vamos lá. Os meninos venderão o bolo. Venderão é futuro. Tá? Venderão é futuro. Então o verbo ser vai para o futuro. O bolo, que era objeto direto, ele vira sujeito. O bolo. O verbo ser será vendido. E os meninos viram agente da passiva. Pelos meninos. Então os meninos venderão o bolo na voz ativa. Na voz passiva, o bolo será vendido pelos meninos. Tá? O bolo será vendido pelos meninos. Perfeito? Vocês viram que hoje estou trazendo muitos exemplos para fixar. Tá certo? Esse assunto aqui é importantíssimo. Agora são vocês. Deixa eu fazer o primeiro aqui. Então, nós temos 5 exercícios. Passando da voz ativa, da voz passiva para a voz ativa, e depois o contrário, tá? Os alunos foram recebidos pelo novo professor. Então, fazendo o caminho inverso, o novo professor era agente da passiva, ele vai virar sujeito. Então, vamos lá. O novo professor. Tá? O novo professor. Bom, foram recebidos. O verbo ser, ele cai. Tá? Ele cai. Fica só recebidos. Mas no passado, né? Então, o professor recebeu. O professor recebeu. Recebeu quem, pessoal? Os alunos. Os alunos. Bem certinho aqui, fizemos o caminho inverso. Tá certo? O que era agente da passiva vira sujeito, o novo professor. Foram recebidos, o verbo ser, ele cai, ele só tem na voz passiva, e o verbo fica no passado.
E os alunos, que eram um sujeito, tá? Viram objeto direto. Então, o novo professor recebeu os alunos. Beleza? Então, vamos lá. Façam a B e coloquem no chat aí. Tá? A gente faz a B, faz junto, faz a C, sem pressa. Esse assunto é importantíssimo. Nós não podemos sair daqui hoje com dúvidas nesse assunto. Beleza? Façam a letra B, pessoal, por favor. Quem quiser colocar no bate-papo para a gente aí? Então, que bom que acertaram. Vamos fazer junto isso aqui? Olha só. Então, pelo time do meu irmão, ele é agente da passiva, ele vai virar sujeito. Então, o time de meu irmão. Aqui a única coisa que muda sai o pelo, tá? Do meu irmão. Foi vencido, tá? O campeonato foi vencido pelo time do meu irmão. Então, o verbo ser cai. Então, o time do meu irmão venceu. O que, pessoal? O campeonato. O campeonato. Beleza? Conferiu aí, Vanusa? O time do meu irmão venceu o campeonato. Bacana, né? Façam a C. Claro, a Janete tá desde a primeira turma com a gente. Olha só, um novo filme será dirigido pelo diretor austríaco. Então, começando aqui. Tá? Então, o diretor austríaco vira sujeito. Certinho? Será dirigido. O será cai. O verbo ser cai. Então, dirigirá. Dirigirá. Tá? Porque é futuro. Será dirigido é futuro. Dirigirá um novo filme. Ah, por que não é o? Tá? É o artigo indefinido. Então, eu não posso colocar o e mudar de uma hora para outra a classificação do artigo, tá certo? Um novo filme será dirigido pelo diretor austríaco. O diretor austríaco dirigirá um novo filme. Beleza? Vamos fazer a B? Que é futuro, né, pessoal? Será dirigida no futuro. Vamos lá, gente. A professora foi cumprimentada pelo grupo de alunos, tá? Cumprimentada de cumprimento. E tem comprimento, que é distância, que é com o. Tá certo? Então, pelo grupo de alunos, vira sujeito. O que a gente vai fazer aqui? O grupo de alunos. O grupo de alunos. Beleza? Foi cumprimentada. É passado, né? Então, o verbo ser cai, o foi cai. Então, o grupo de alunos
cumprimentou. Certinho? Quem, pessoal? A professora. A professora. Perfeito? Um grupo de alunos cumprimentou a professora. Tranquilo? Então, a gente está fazendo um caminho até mais difícil, né? Passar da voz passiva para ativa. No próximo slide, vocês vão ver que vai ficar bem facilzinho. Vamos lá. O pedido foi entregue pela equipe de vendas. Pela equipe de vendas, como é que é classificado aqui? Agente da passiva. Isso vai virar sujeito. Então, a equipe de vendas. Perfeito? Foi entregue. É passado. Tá? É passado. E o verbo ser cai, fica só um. Então, a equipe de vendas entregou. Entregou. Entregou o quê, pessoal? O pedido. O pedido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, todo mundo fez isso aí? Agora vai ficar mais fácil. No próximo slide. No próximo slide. Manda no bate-papo aí. Enche o bate-papo de... Tá? Senão, até porque se não tiver onde escrever, você vai praticar. Vamos fazer a letra A. Tá? Passando da voz ativa. Passando da voz ativa para a voz passiva. Tá? A voz passiva. Tentem fazer. Oi? Ó, passa da voz passiva à voz ativa. Então, todos podem. Aqui está na voz ativa, pessoal. Tá? Para passar para a passiva. Então, como é que a gente passa para a passiva? Esses dados viram sujeito. Muito S. Esses dados. Tá? Na voz ativa, vocês percebem que só tem um verbo. Tem que aumentar. Tá? Tá? Eles têm que aumentar. Então, olha só. Esses dados podem ser comprovados. São dois verbos, né? Tem que aumentar um, foi para três. O todos, que era sujeito, vira o quê? Agente da passiva. Esses dados podem ser comprovados por todos. Podem ser comprovados por todos. Então, se tem um verbo, aumenta mais um, vai para dois. Se tem dois verbos, aumenta mais um, vai para três verbos. Perfeito? Façam, pessoal. A letra B. A gente vai fazendo junto. O verbo que entra agora é sempre o verbo ser, tá? Sempre o verbo ser. Vamos lá. As evidências, pessoal, que é o objeto direto, ela vai virar sujeito. Então, as evidências. As evidências. Perfeito? O verbo apresentar, ele vai ganhar companhia do verbo ser. Então, as evidências são apresentadas. São apresentadas. O verbo apresentar, que está no passado, ele vai para o particípio. Tá? São apresentadas por quem, pessoal? Pelo advogado. As evidências são apresentadas pelo advogado. Certinho? A outra é bem parecida. Hã? Ah, tá, é passado, é a outra, né? É passado, desculpa. Apresentou, foram. Perfeito. Uhum.
Apresentou está no passado. Agora, o outro está no passado, mas em outro tipo de passado. Tá certo? Vamos lá? Hum? Isso na B? Pessoal, vamos lá. Eu fiz uma gauchada aqui. Apresentou, o verbo está no pretérito perfeito. Então, na voz passiva, o verbo ser, tá, vai ser na voz passiva também. Então, aqui, ó, as evidências. Então, está no plural. Então, o verbo ser será no plural também. Então, as evidências foram, tá? Porque é passado. O outro vem sempre no particípio. Foram apresentadas pelo advogado. Vamos dar uma olhadinha nessa última, nessa próxima aqui. O advogado apresentava as evidências. Então, vamos lá. As evidências, é o sujeito. As evidências, sujeito. Beleza? Agora, a gente tem que colocar o verbo ser. Tá? O apresentava está no pretérito imperfeito, antigamente. Então, o verbo ser, antigamente, eram apresentadas. Tá? Eram apresentadas. Por quem, pessoal? Pelo advogado. Tá? Eram apresentadas pelo advogado. Então, o verbo que aparece na ativa, ele sempre fica no particípio, e o verbo ser fica no mesmo tempo que estava na voz ativa. Certinho? Vamos lá. Deixa eu procurar mais. Vamos fazendo aí, essa aqui que eu vou procurar mais algumas frases para a gente fazer, então. Juntos. Vamos lá. Vamos subir esse aqui. Sobe esse outro. Sobe aqui. Sobe aqui. Bom, os atletas conquistarão muitas vitórias. Tá certo? Então, muitas vitórias vira sujeito. Muitas vitórias vira o sujeito. Perfeito? Conquistarão. Então, o presente, né, o verbo ser, no conquistarão. Serão. Tá? E o conquistar? O verbo conquistar vai participar. Serão conquistadas. Tá? Por quem, pessoal? Pelos atletas. Pelos atletas.
Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Beleza? Vou colocar mais duas aqui para que vocês façam. Tá? Acrescentar a letra E. E a letra F. Aqui está a mesma coisa, só que ao contrário, né? Passar da voz passiva para ativa. Façam essas duas aqui. Deixa eu aumentar a letra para vocês aqui. E a gente vai fazer a atividade daí. Eu gostaria que vocês falassem, até para a gente preparar, né? Seguir melhorando até nosso processo de ensino-aprendizado. Se, como eu fiz hoje, trazendo um macete, fazendo vários exercícios, ficou melhor para o entendimento de vocês. Escrevam aí, até para a gente ir melhorando, né? Então, uma grande felicidade nossa esse ano, eu passei o ano inteiro sem dar aula, né? Que presencial não tem como. Hoje até o dono de um cursinho me chamou para dar aula na guarda municipal e presencial não dá. Aí, quando tiver vacina, eu não me arrisco, até por fazer parte do grupo de risco. Então, tá uma saudade da aula, desde janeiro, acho que deu aula em janeiro, fevereiro, no cursinho, vindo a esses cursos aqui na Escola de Governo, Redação Oficial e Português. Aí a gente se sente bem, né? O professor gosta de dar aula. Tá? Então, vocês estão fazendo parte dessa felicidade, voltar a dar aula. Tá? É muito bom dar aula. Tá certo? Mas com segurança, né? Eu só quero voltar a dar aula presencial o dia que tomar vacina e realmente ter certeza que a vacina faz efeito. Né? Fizeram aí? Beleza, pessoal. Obrigado. É isso mesmo que eu queria saber. Tá? Até cada hora de amanhã a gente já tem mais novidades. Tá certo? Para o curso que a gente vai trabalhar em janeiro, tá? A gente vai preparar desse jeito aqui. Eu não posso escrever no quadro, eu gosto de escrever no quadro, riscar, como não tem como. A gente ainda está aprendendo a trabalhar com esse tipo de aula aqui. O trabalho foi realizado por mim. Esse por mim vira quem, pessoal? Eu. Tá certo? O verbo ser cai. Ele está no passado, tá? O realizar vai para o passado. Eu realizei. Eu realizei. O que, pessoal? O trabalho. Eu realizei o trabalho. Perfeito? Bacaninha, né? Façam esse outro aí. Vamos lá, gente. Todas as queixas foram ouvidas pelo responsável. O responsável, ele vira sujeito agora. O responsável. Perfeito? Bom, agora nós temos o verbo. Foram ouvidas. O verbo ser cai. Mas o ouvidas vai para o mesmo tempo dele. Tá? O responsável ouviu. Tá? Tem que concordar com o responsável. Está lá. Tá? Olha só. Ele ouviu o quê, pessoal?
todas as queixas. Ele ouviu todas as queixas. Perfeito? Bacaninha esse aqui, né? Isso é muito importante. Tá? Então, coloquei mais 4 aqui para vocês fazerem. Tá? Para não sair falando mal, não aprende. Voz do verbo. Bora, vamos fazer essas 4 aí? A gente vai fazer a nossa atividade. Se der tempo, vai para o intervalo, ou vai para o intervalo e volta e faz a atividade, tá? Os guitarristas tocaram uma bela música. Então, uma bela música que é objeto direto, tá? Uma bela música. Vamos fazer o seguinte, vamos classificar isso aqui. Os guitarristas é quem, pessoal? Sujeito. Perfeito. Tocaram, verbo transitivo direto. Uma bela música, em inglês, objeto direto. Perfeito? Então, agora, o objeto direto vira sujeito. Uma bela música. Música. Tá? Na voz passiva, sempre aumenta um verbo, é o verbo ser. Tá certo? Então, tocaram, tá? É passado. Então, o verbo ser vai ser o quê? Foi. Uma bela música foi tocada, porque é sempre particípio, pelos guitarristas. Pelos guitarristas. Então, o que nós temos agora nessas frases aqui? Uma bela música é o quê, pessoal? Sujeito. Mas é qualquer sujeito? Sujeito paciente. Sujeito que sofre ação. Tá? É sujeito paciente. Tá? Agora nós temos o que aqui? O verbo ser, vai ser sempre o verbo ser. Mais particípio. Tá? Mais o verbo no particípio. E os pelos guitarristas, pessoal? Vou dar uma afastadinha aqui. Vai ser o quê? Agente da passiva. Então, aqui a gente revisou da passiva. Tá? A gente revisou sujeito, tá? Objeto direto, agente da passiva, tudo nesse assunto aqui. Beleza? Então, vamos lá. Façam 1, 2, 3 e 4, que a gente corrige tudo junto. Aí vamos para a nossa atividade. Acho que dá tempo. Esse carinha aqui, um ótimo trabalho que o Jean fez. Fez o quê? Um ótimo trabalho. Sujeito, verbo transitivo direto, tá? E o objeto direto. O objeto direto vira sujeito. Então, quem é o objeto direto? Um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Perfeito. Verbo fazer. Tá? Verbo fazer. Eu tenho que
colocar junto com o verbo fazer o verbo ser no passado, tá? Então, foi feito, porque esse verbo fazer fica no particípio. Foi feito por quem? Por Jean. Então, ótimo trabalho, foi feito por Jean. Então, vamos lá, vamos ver a próxima. Nosso tempo está passando. Aqui está na mesma, por Jean e pelo Jean, por Jean, tá? Um ótimo trabalho foi feito por Jean ou pelo Jean. As duas estão corretas, tá? Mas vamos na maioria, tá? Os dois servem aqui, tá certo? Então, deixa os dois aqui, beleza? Fica mais para falar e para escutar por, né? Mas o pelo também está correto. Rafaela acessou o YouTube. Então, o YouTube, está escrito certinho porque está vermelho, acho que é separado, né? O verbo acessar, ele vai ganhar agora a companhia do verbo ser, tá? O verbo acessar vai ganhar o verbo ser no passado. Então, o YouTube foi acessado. Por quê, pessoal? Por Rafaela. Por Rafaela. Perfeito? Bonitinha essa aqui, né? Por Rafaela. Façam a 4, por favor. Façam a 4. Tá, quem já fez? Vamos junto, vamos lá para a nossa atividade. Tá? 5 minutinhos a gente já faz. São 5 questões de falso ou verdadeiro. A gente já resolve essa charada aqui. Nós postamos uma foto no Facebook. Nós, sujeito, postamos, verbo transitivo direto, postamos o quê? Uma foto no Facebook. Então, uma foto no Facebook. 4 minutos aqui, né? Facebook. Beleza. Agora nós temos o verbo postar. Tá? Ele vai ganhar a companhia do verbo ser. Postamos ano passado, então a foto foi postada. Por quem, pessoal? Por nós. Uma foto foi postada por nós. Uma foto no Facebook foi postada por nós. E se falar assim, Luciano, uma foto foi postada por nós no Facebook. O no Facebook é adjunto adverbial de lugar. Então ele pode vir em qualquer lugar. No Facebook, uma foto foi postada por nós. Uma foto no Facebook foi postada por nós. Uma foto foi postada por nós no Facebook. Todas estariam corretas. Então aqui, pessoal, deixa eu até salvar as mudanças que eu fiz. Eu pretendia dar isso aqui em 20 minutos, mas acho que deu para entender um pouquinho, né? Então, fico feliz com isso. Bom, agora nós vamos lá no nosso curso. Está lá no nosso curso, nas atividades. Tá? Nas atividades. Tiro bastante de verbo agora, vai ajudar o que a gente vai estudar lá. Tá? Nas nossas atividades. Se eu conseguir entrar aqui, né? Eles estão ouvindo o que eu estou falando? Estavam? Você está deixando mudo, né? Atividades, fórum de atividades. Então, nós já fizemos o fórum 1, diferença entre aposto e vocativo.
que é para escrever duas frases com aposto, duas frases com vocativo. A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal já foi feito. Até tem exemplos. Quem não fez ainda tem exemplos prontos aí. Sujeito predicado já fizemos. Tá? Exercício de concordância. Vamos lá. Exercício de concordância. Quem não conseguiu, não vai conseguir fazer agora, acompanha. Estou só resolvendo aqui e copia a letra. Tá? A alternativa. Tá? Nós temos três tentativas para fazer. Certo? Temos que acertar das 5, 3 questões. Perfeito? Questão 1. Questão 1. Deixa eu compartilhar com vocês. Questão 1. Uma frase escrita com clareza, correção e em conformidade com o texto é. Tá? Ele quer saber se essa frase está correta ou se tem erro. Há 15 anos, o Google tornou acessível o conteúdo de dicionários e enciclopédias, para que se tornasse de fácil acesso a todos que consultam. Onde é que eu tenho um erro aqui? Antes de todos, tem uma palavra com crase, né? De acentuação, tá? E esse lhe seria o consultam. Então, o erro está aqui, tá? Acesso a todos, sem crase, que o consultam. Quem consulta, consulta alguma coisa. E o lhe aqui aparece como objeto indireto. E o verbo consultar é verbo transitivo direto. Então, essa questão, ela é falsa, a primeira. Tá? Ela é falsa. Vamos para 2. Uma frase escrita com clareza, correção e em conformidade com o texto é. Então, aqui é para saber se é falso ou verdadeiro. Embora o saber não deva ser multiplicado, porém dividido, são louváveis, tá? As iniciativas daqueles que se empenham de compartilhar aos outros sua sabedoria. Então, aqui onde tem louvável, o verbo ser, são, tá? Então, aqui é concordância nominal, tive na aula de hoje, ontem, né? Louváveis. Então, por isso que é falso. Então, isso aqui é questão de CESP. Ele coloca tudo bonitinho e num detalhezinho ele coloca o item errado. Então, a número 2 é falsa. 1 falso, 2 falso também. Perfeito? Vamos lá. Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupa, suor, sangue, secreções de doentes. A forma verbal acreditava, tá? Está flexionada no singular para concordar com a palavra parte. Então, isso aqui é um aposto partitivo, né? Então, grande parte. Então, a parte está no singular, mas poderia ser substituída também uma correção gramatical pela forma verbal acreditavam. Então, grande parte dos médicos, tá? Acreditavam, poderia estar correto aqui também? Sim, porque os médicos, né? Então, quando concorda com parte, é acreditava. Quando concorda com médicos, é acreditavam. Tá certo? Então, concordância depois do verbo, ou concorda com o mais próximo, tá? E tem duas concordâncias depois do verbo, tá? Ou concorda com parte ou com médicos. Então, essa aqui, a 3, é verdadeira, pessoal. Tá? Essa 3 é verdadeira. Não deixem de fazer essa atividade. Amanhã de manhã eu já vou corrigir e mandar o pessoal da gerência para ele já ir lançando. Sexta-feira, tá todo mundo com certificado lá no sistema. Tá? Um grupo de crianças está ajoelhado. Tá? Foi o que acabei de falar. A afirmação adequada sobre concordância dos termos nesse segmento é: o sujeito, um grupo de crianças,
permite uma dupla possibilidade de concordância, perfeito. Se concordar com grupo, está ajoelhado. Se concordar com crianças, estão ajoelhadas, perfeito? Então, parte, grupo, tá? Então, quando tem um coletivo, tá? Ou concorda com grupo ou com parte, está ajoelhado, ou concorda com crianças, estão ajoelhadas. Então, esse item aqui também é verdadeiro, pessoal. Esse item aqui também é verdadeiro. Bom, a última, tá? A última. Atendendo às prescrições gramaticais, o segmento somos nós que as fabricamos. Poderia ser substituído por somos nós quem as fabrica. Então, olha só, sou eu quem agradece. Tá? Quem? Quando fala quem, pode ser os dois. Sou eu quem agradece ou sou eu que agradeço. Aqui é a mesma coisa. Tá? O quem pode ser as duas. Tá bom? Então, aqui também é verdadeiro. Fica mais, né? Obrigado. Sim, sou eu quem agradece. Ou sou eu quem agradeço. Se for o que, tá? É agradeço. Perfeito? Então, finalizamos a tentativa. Enviar tudo e terminar. E aqui nós fizemos, pessoal, a nossa penúltima atividade. Fizemos 2 fóruns e 2 tarefas. Tá? Daremos um intervalinho agora de 10 minutos. Daqui a 10 minutos a gente volta. Vê a teoria de colocação pronominal e já faz a atividade de colocação pronominal aqui no sistema mesmo. Eu não vou nem sair. Então, são 15h55 aqui no reloginho do computador. Aí no celular é 1 hora, no relógio é noutra, então eu vou seguir esse do computador. 16h05 a gente volta com a lista de chamadas, tá, de chamada, e veremos a aula de hoje, tá? Beleza, pessoal? 10 minutinhos. Toma água, toma um café. Vamos lá, pessoal. Agora sim, nossa aula 5, colocação pronominal. Assunto importantíssimo, até para o nosso dia a dia. Mas eu vou passar as regras de o que realmente você usa no seu dia a dia, o que você deve evitar. Perfeito? Pronomes oblíquos, átomos, aqueles que não têm, eles precisam de alguém para ele existir. Eles não são autônomos, então eles não são tônicos. Eles não são nem acentuados também. Os átomos não levam acento. Tá? Meter, se, nos, vos, lhe e lhes. Tá? Então, a colocação, eles podem vir antes, no meio ou depois do verbo. Tá? A gente vai ver agora as principais classificações. Antes do verbo, pessoal, vamos chamar de próclise. Tá? Próclise. Então, o pronome átono, ele vem antes do verbo. Certinho? Então, quando é que a gente usa? Tá? Por eufonia. Tá? Então, o pronome antes do verbo são elas. Palavras de sentido negativo. Sentido negativo. Então, atrai o verbo não, nada, nem, nunca. Tá? Então, são palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Nada nos preocupava naquele tempo. Então, nós temos o verbo preocupava. O nos pode vir antes ou depois. Mas a palavra nada é uma palavra negativa, ela atrai.
Quem mais atrai o pronome para antes do verbo, pessoal? Quem mais atrai o pronome para antes do verbo? Tá certo? O advérbio. Tá? Hoje, aqui, sempre, talvez, muito, a gente viu muito advérbio aqui no nosso curso. Hoje me arrependo do que fiz. Só que hoje já é tarde, né, meu filho? Então, hoje é advérbio de tempo. Tá? Então, o que estaria errado aqui? Hoje arrependo-me do que fiz. Certinho? Perguntaram aqui sobre o concurso da Guarda Municipal, saiu no Dio Grande de hoje, era oficial. Tá? São muitas vagas e a prova é daqui exatamente 6 meses. 16 de maio. Tem muito tempo para estudar. Mas parece que é uma prova para delegado, cai de tudo. Português, raciocínio lógico, informática, aí cai tudo que é tipo de direito e legislação. É um concurso que ele vai ser bem concorrido, mas tem bastante tempo para estudar, né? O bom para quem está fazendo PRF, PF, tem muita coisa parecida ali. Tudo que cai lá, cai aqui. Mas nem tudo que cai aqui, cai lá. Então, já estuda para os dois. Tá? Conjunção subordinativa atraem o quê? O que mais atrai? Que, quando, embora, se, como, para. Tá? Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Tá certo? O cara não se arrepende. Ó, nada nos preocupava naquele tempo. Devia ser jovem, né? Hoje ele não se arrepende do que fez. Embora se sinta culpado, não pedirá desculpas. Esse aqui está complicado, hein? Esse aqui está complicado. Tá? Pronomes que atraem também o outro pronome, né? Para antes do verbo. Pronome relativo. Que, quais, onde, qual. Onde é pronome, pessoal? Sim. O onde é um pronome relativo, mas a gente não deve usar o onde de qualquer jeito. Quando eu corrigi a redação para o Enem, tinha até uma orientação do CESP para descontar ponto do aluno que escrevia onde no lugar do quê. Então, onde é quando a ideia de lugar. Onde, lugar fixo. Aonde, movimento. Então, como é que eu faria? Onde você mora, lugar fixo. Aonde você vai? A ideia de movimento. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Então, o verbo avistar, o pronome veio antes, atraído pelo onde. Indefinidos. Todos me deram apoio. Alguém me telefonou? Então, todos atrai para antes do verbo e o alguém também atrai para antes do verbo. Pronome demonstrativo também atrai o pronome para antes do verbo. Aquilo lhe fez muito bem. Tá? Então, pronome demonstrativo. Professor, explica. A gente vai trabalhar bastante isso no nosso próximo curso. Quando que é esse, tá? E aquilo, tá? Então, olha só. Este é próximo de quem fala, tá? Então, esta garrafa d'água é minha. Esta é perto da pessoa que fala. Então, a pessoa que está próxima. Essa garrafa é minha. Essa, perto da pessoa com quem se fala. Agora está distante dos dois. Aquela garrafa é minha. Então, isso é o uso do pronome demonstrativo. Pronomes é uma classe gramatical, a gente estuda em morfologia. Estudaremos na nossa próxima turma em janeiro. Aqui, isso aqui é importante e sempre aparece nas questões, sempre aparece nas questões do dia a dia. Também se usa a próclise com a preposição em mais verbo no gerúndio. O que é verbo no gerúndio, professor? Terminado em NDO. Então, em, se tratando de educação, ele é realista. Em se tratando de título mundial, ele não tem. Eu não preciso falar de quem eu estou falando, né? Então, em se tratando... Então, com a preposição em e o verbo no gerúndio, a preposição
o pronome vem para antes do verbo. É um caso de próclise. Perfeito? Nossa, vocês viram que tem vários casos de próclise. Agora o resto é bem pouquinho. Onde é que eu tenho mesóclise? Onde é que eu vou ter o pronome no meio do verbo? Onde é que eu vou ter o pronome no meio do verbo? Só quando for futuro. Ou futuro do presente, ou futuro do pretérito. Então, olha só. Entregarei a ti os documentos hoje. Entregarei a ti os documentos hoje. Mas peraí, tia. É um verbo no futuro. Então, entregar-te-ei os documentos hoje. Tá? Dariam a ele uma nova oportunidade. Tá, mas é futuro do pretérito. Então, dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então, só se usa pronome oblíquo. Tá? Átono no meio do verbo, ou seja, mesóclise, só vai acontecer quando o verbo estiver no futuro. Então, é futuro do presente, amanhã. Tá? Futuro do pretérito. Se eu pudesse, eu... Beleza? Então, mesóclise, a gente só vai usar mesóclise quando for verbo no futuro. Professor, e quando tiver uma partícula atrativa, aí você não usa. Tá? Daí você vai usar próclise. Então, é no meio do verbo só quando for futuro e quando não tiver uma partícula atrativa. Então, aqui, ó. Entregar-te-ei os documentos hoje. Mas eu tenho uma partícula. Não te entregarei os documentos hoje. Porque o não atrai. Aí deixa de ser mesóclise. Deixa de ser no meio do verbo. Perfeito? Ênclise. Tá? Ênclise é quando é depois do verbo o pronome. Então, quando o verbo é usado depois do pronome usado depois do verbo, é ênclise. Então, vamos lá. São poucos casos quando o verbo inicia a oração. Então, eu não posso começar... Isso aqui, o maior erro que vocês devem evitar é começar por pronome. Então, quando você fala te amo, tá? Então, está começando errado. Você fala isso no primeiro encontro, a mulher já desconfia. Já desconfia do teu amor e da tua cultura, né? Então, é eu te amo, tá? Ou eu a amo, tá? Dependendo, é segunda ou terceira pessoa. Um exemplo. Então, não pode começar com pronome oblíquo, tá? Com o verbo no imperativo afirmativo, está dando uma ordem. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Então, não pode começar a oração e no imperativo afirmativo. Ah, olha só, pessoal. E o que não pode, quando eu tiver locução verbal, tá? A maioria das locuções verbais, o pronome pode vir antes e depois. Só não pode ter pronome, tá? Só não pode ter pronome depois de particípio. Então, quando for gerúndio, tá? Quando for verbos no infinitivo, se for locução verbal, pode vir antes ou depois. Só não pode colocar o pronome depois do particípio. Terminação. Bebido, partido, comido, saído. Tá? Isso são verbos no particípio. Tem um poeminha que se cai sempre no concurso. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, onde é que eu tenho o erro aí? No último verso, me dá um cigarro. Dá-me um cigarro seria o correto. Então, a gente chama isso aqui de licença poética. Então, você vê muita música sertaneja, principalmente, o cara está lá chorando porque a mulher foi embora, não voltou. O uso da licença poética ou o próprio desconhecimento mesmo do autor. Mas a gente chama de licença poética. Então, ele usa os verbos em segunda pessoa, fala para ti, depois fala para você na mesma poesia, na mesma letra, na mesma estrofe. Tá?
a gente tem que ter a uniformidade de tratamento. Você começou numa pessoa, a terceira pessoa, a oração toda, a canção toda, o poema todo, tem que ser em terceira pessoa. Tá? Daí o sertanejo fala que é licença poética. Tá? Nada contra a música sertaneja, tá, pessoal? Nada contra. Vamos lá. Agora nós vamos lá no nosso sistema fazer a tarefa 3. Aí vamos fazer juntos, tá? A nossa tarefa de número 3. Que é sobre esse assunto que a gente viu agora. Já vou fazer logo, que depende se não der tempo para fazer as atividades, para que não fique corrido, a gente começa a aula de amanhã, e até vou tentar fazer nesse esquema que a gente fez hoje, com questões bem práticas, a gente começa, tá, com a colocação pronominal. Mas como a gente tinha uma missão para hoje, né, uma meta, terminar todas as atividades na aula de hoje, tá? Então a gente vai fazer agora a atividade 3. Tá aparecendo aí para vocês? Atividade 3? Tanusa, está conseguindo enxergar aí? Beleza. Questão número 1. Questão número 1. Ah, é? Então deixa interromper o compartilhamento. Compartilhar uma guia. Gente, antes da pandemia, a gente não sabia mexer com nada disso, né? Nada vai ser como era antes, viu? Nada. Pela educação. Está aparecendo aí? Vamos lá, gente. Assinalar a alternativa correta quanto à colocação do pronome pessoal oblíquo. O lugar para onde nos mudamos é aprazível. Então, onde não é pronome relativo, ele não atrai o pronome para junto dele. Então, onde nos mudamos é aprazível. Então, já na primeira, né? O pronome relativo atrai o pronome oblíquo. O pronome relativo atrai para si o pronome oblíquo. Então, vamos lá logo na letra A. Embora atrai também. Embora me falassem, não acreditei. Então, o pronome está no canto errado. Sempre. Lembrar-se-á. Perfeito. No futuro é mesóclise. Mas tem o sempre, que é um advérbio, que atrai. Então, sempre se lembrará de ti. Tá? Então, esse si foi atraído pelo sempre. Darei-te o remédio conforme o prescrito. Dar-te-ei, porque darei é futuro. Então, tem que vir no meio do verbo. Dar-te-ei o remédio conforme o prescrito. Seria o correto. Isto, pronome demonstrativo, isto me abalou profundamente. Então, nós vimos o certo e por que todos os outros estão errados. Tá? Então, a questão número 1, gauchada, letra A. Tá? Número 1, letra A. Questão do ITA. Tá? Questão do ITA. Indica a alternativa em que há erro. Tá? Há erro gramatical. Aqui tem uma pegadinha. Tá? Olha só, lá na letra E, quando lhe vi, espantei-me. Tá tudo certo. Só que aqui não é lhe, é quando o vi. Que o verbo ver é verbo transitivo direto. Então aqui o erro é o tipo de pronome, tá? Não a colocação pronominal. Por isso que eu já fui direto na resposta certa. Tá? Por quê? Quem vê, vê alguma coisa. Quando ouvi, espantei-me. E ele quer aquela que apresenta erro, tá? Então a letra E está incorreta. Disse que daria o recado a ele o dei. Então, lho é lhe mais o. Deu o recado a ele. Então aqui no lho, ó, está correto. Lho é a mesma coisa que lhe mais o. Tá? Dei o recado a ele. Então, lho está correto. É lhe mais o. Prometeu a resposta a nós. E nola concedeu. Então, está correto também, porque corta o S. Tá? Nos concedeu. Tá? Então,
corta o S e fica nola. Já vou-los mostrarei. Esperai. Então, o já, tá? Atrai, tá? Mas como o verbo não está no particípio, pode vir antes, no meio ou depois esse pronome aí. Procuravam João, encontraram-no, o que não pode ser antes, porque tem uma vírgula, né? Então, essa questão do ita, questão número 2, letra E. É mais elaborada um pouquinho, né? Uma questão do ita. Vamos lá, Gauchão. Professor? Oi, meu amor. Professor? Pois não. Eu não estou tendo acesso ao chat, não sei o que aconteceu, eu não sei, não estou vendo nada, se vocês já mandaram a lista de chamada. Você está no celular? Não, eu estou no Note, mas eu não sei se é minha internet, mas o chat não aparece para mim. Só um pouquinho aqui. Eu vou te mandar o celular da Gedes, daí você conversa com a nossa equipe aqui, por favor. Qual que é o número? 98405 8596. Então, 98405 8506 8596. Daí o pessoal já te ajuda, tá? O pessoal dos telefones nossos aqui, dos nossos tutores. Vamos lá? Questão número 3. Questão número 3. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes o. A frase estaria de acordo com a norma gramatical usando onde estão as formas em maiúsculo. Esse onde, tá? Deixa eu ver se está errado aqui, que eu já arrumo. Que o onde é só quando for lugar. Questão 3. Ensinar-me-lo-ias. Tem 2 pronomes dentro do verbo. Está errado, só pode ter um. Então, me mais o, pessoal, o que que é? Me mais o o. Porque aqui nós temos o me e o lo. O lo é o, né? Então, me mais o é mo. Ensinar-mo-ias. Perfeito. Se eu soubesses. Perfeito. Mas não o sabes. O não atrai. Então, é não o sabes. Letra A, né? Então, vamos lá. Explicando passo a passo o que aconteceu aqui. Então, ele colocou 2 pronomes dentro do verbo. Só pode ter um. Ensinar-me-lo-ias. Ensinaria a mim, né? Então, o me mais o lo, que é me mais o, é mo. Ensinar-mo-ias se eu soubesse, aqui está certinho. Mas não o sabes, porque o não atrai o pronome. Então, a questão 3 é letra A. Pode te botar umas questõezinhas chatinhas para vocês aqui, né? Mas no começo da aula a gente vê mais pronomes, colocação pronominal, no estilo que a gente viu hoje, com a voz do verbo. Eu achei que foi mais interessante. Questão número 4. Segue a gramática normativa, a colocação do pronome ato na opção. O amor não está deteriorando-se. Então, nós temos estar e deteriorar. 2 verbos. Tá? Se tem 2 verbos e o último não é particípio, o pronome pode vir em qualquer lugar. Então, a letra A está correta. Vamos ver se tem mais alguma correta. Seu amor não tinha acabado. Acabado não pode. Não pode ter pronome oblíquo depois de particípio. Comunicar-lhe tudo sobre amor. O verbo comunicar, tá? Comunicaremos-lhe tudo sobre o amor. Tá? O verbo comunicar está no futuro. Então, é comunicar-lhe-emos tudo sobre o amor. Tá? Verbo no futuro, o pronome vem no meio, a não ser que tenha uma partícula atrativa antes do verbo, mas aqui está começando. Lhe provém que o amor é digno. Lhe provem, que não tem acento, que o amor é digno. Não pode começar por lhe, né, pessoal?
Então, a 4, certeza, que é letra A. Questão 4, certeza que temos a letra A. Vamos lá? 5. Agora, 5 eu vou dar um tempinho para que vocês façam, senão vai ficar muito fácil. Marque a alternativa que completa corretamente a frase. Ela entrou em contato aí? Tá? Façam as 5. Tá, beleza, obrigado. Ah, estão ficando espertos, hein? O professor, você colocou todas as letras A nessa... foram 4 As e um E, né? Uma coincidência, tá? Uma coincidência. Numa prova, de 5 questões, é uma em cada letra. Principalmente essa banca que vai fazer a guarda municipal. A cada 5 questões, nós temos uma letra. Então, um A, um B, um C, um D, um E. Então, você tem lá, a 1 você marcou A 2 você marcou C, a 3 você marcou E e D. Só está faltando uma letra, né? Para marcar na quinta. Isso é no caso de chute, né? Amanhã eu vou ensinar você a chutar em prova de concurso público. Fazer umas questões de matemática e português. 10 minutinhos, você vai aprender a chutar. Tá bom? Se ninguém, pronome indefinido atrai. Se ninguém me disse. Então aqui, ó, eu só sei responder essa primeira. Então eu posso eliminar a letra B, a letra D e a letra E. Então já tem 50% de chance de chutar na resposta certa. Tá? Se ninguém me disse, então ninguém disse-me, até nem soa bonito falar. Tá? Se ninguém me disse verdade, se lutei para encontrá-la, porque o para, em nenhum canto, tá? A gente viu que o para atrai. Nada, tá? Palavra negativa, né? Nada se falou. Então, nada atrai. Então, se ninguém me disse a verdade, ninguém me disse verdade, se lutei para encontrá-la, nada se falou a respeito. Beleza? Letra A. Letra A. Pessoal, quem não está conseguindo fazer agora, ou que está no celular, ou que não sabe mexer mesmo, tá? Dá um jeito de fazer até hoje à noite. Então, o gabaritinho das 2 atividades que a gente fez hoje, tá? Da atividade 2 é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Da atividade 3, que é essa, é a 1, a letra E, a 3, 4 e 5 são letras, a mesma letra, a letra A alternativa. Tá? Então, pessoal, tem dúvida? Tá, manda a pergunta aqui para a nossa turma aqui, para os monitores, os tutores, né? Não é 4ª série aqui, tá? Para ser monitor, tá? Então, mandem para a gente aqui, que a gente vai tentar os ajudar, tá bom? Então, vamos lá finalizar a tentativa. Então, tem que ir até o final, tem que ir clicando até aparecer liberado, tá? Vai ver a sua nota. Aí vem as questões comentadinhas também para vocês. Então, aqui, encerramos as atividades. Era a nossa meta, nossa missão, né? Falo militar, terminar essas atividades até hoje. Então, amanhã de manhã eu já faço a correção das atividades e passo para a gerência, tá? Para que eles possam já dar continuidade ao... E sexta-feira a gente já quer expedir o certificado de todos os cursos que a gente teve por aqui. Só quem fez live da UFMS, que a gente está mandando para a UFMS e irá no e-mail de vocês. Tá? Não sei se ainda esse ano, lá entra de recesso na segunda-feira. Eles decidiram hoje que lá a dispensa de Natal vai ser de Natal a Ano Novo.
de 21 até 2. Tá? Resolveram fechar. Eu fiquei muito triste. Estava louco para ir trabalhar ou na semana de Natal ou lá de Ano Novo, tá? Mas eles liberaram todo mundo. Voltando para a nossa aula, veremos agora exercícios, 8 exercícios, tá? De colocação pronominal e tem algumas de concordância também. Amanhã a gente começa a nossa aula, a aula estará bem interessante. A gente começa a nossa aula, tá? Trabalhando com vocês colocação pronominal nos exercícios, estilo da aula de hoje. Essa aula já estava preparada, eu acho que foi bem bacana o exemplo que a gente deu. Primeira questão. Com relação às propriedades gramaticais e à coerência do texto, julguem o item a seguir. No trecho, antes de se tornarem adultas, ocorre próclise pronominal. Mas, nesse contexto, também seria correta a ênclise, antes de se tornarem adultas. Tá certo? Então, vamos lá, tentem fazer essa aqui. Vou dar um tempinho para que vocês façam, tá? Então, pode ser do jeito que apareceu aí, próclise, ou ênclise. Ênclise é depois do verbo, tá? Certo ou errado? Vamos lá? Vamos colocando no chat aí, por favor. Vamos lá. Tá? O verbo, tá? O verbo, então o trecho antes de se tornarem adultas, ocorre próprio pronominal, mas nesse contexto também seria correto a ênclise. Só não pode ser próclise porque o verbo não está no futuro. Quando o verbo vem no infinitivo, tá? Ele pode ter os dois. Vamos ver que linha que ele colocou isso aqui? Tá? Então, linha 23. Em toda parte, no mínimo um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas. Mas poderia escrever também antes de tornarem-se adultas, a expectativa de vida média, tá? Então, coloquei o gabaritinho aqui, tá? Próxima, façam essa aí. Acabou que eu coloquei até o gabarito aqui já, né? Vamos fazer junto, então? A correção gramatical no texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos. O verbo está no presente, né? Então, vamos lá. Em 1988, o SUS passou a fazer parte da Constituição Federal. Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos, apesar de termos nos esquecido de onde saíram os recursos para o tamanho desafio dos desacasos, das interferências políticas. Hoje são raras as crianças sem acesso à pediatria. A gente pode falar bem, pode falar mal, mas esses dias queriam privatizar o SUS, né, ou alguma parte do SUS. Rapidinho a sociedade reagiu e esqueceram que em muitos países não tem de graça a saúde. Pode melhorar muito? Pode, com certeza. Mas eu acho que hoje está bem melhor do que há 10 anos. Tenho certeza disso. Vamos lá. Então, tá, nos tornamos. Então, tem partícula atrativa, tá certo? Então, se tem partícula, ó, nós, tá, é daqueles pronomes que atrai. Nós nos tornamos. Se o verbo está sozinho, a partícula atrativa é que manda. Então, nós atrai o nos para junto dela. Se fosse locução verbal, poderia ser antes ou depois. Só não vai depois de dois verbos se o verbo estiver no particípio, pessoal. Particípio, só se estiver no particípio. Pessoal, não esqueçam de assinar a nossa lista. Terminando aqui de fazer o exercício, ou pelo menos parte deles, eu ainda dou um tempinho antes do final da aula para que vocês assinem a lista. E quem não fez a atividade, por favor, faça ainda hoje, né? Até amanhã de manhã. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se deslocasse a partícula se, tá, em se dizia, para imediatamente a forma verbal
dizia-se. Então, vamos lá na linha 4. Linha 4. Em outras, o interlocutor, por pânico ou por desconhecimento, não dá nem conta de descrever a gravidade do caso. Dizia-se na linha 4. Tá. Às vezes é menos grave do que dizia. Pessoal, o que atrai? Tá? Então prejudica, é verdade. Tome cuidado com o que ele pergunta, ele induz você a errar. O que é uma partícula atrativa? Então, se eu trocar de lugar o pronome, é prejudicado. Tá certo? Então, seria prejudicado mesmo. Então, é um item certo. Tá? Um texto desse na prova do SESC, ele traz 4 a 5 questões. 4 a 5 questões. Então, o texto não é só para a gente trabalhar pronome, é um texto que ele tirou da internet, tá? E é sempre assim. Mas as questões são fáceis assim, professor? São, mas lá na hora da prova são 150 itens, com 10 matérias misturadas, ela já não fica tão fácil assim, né? Vamos lá? Vamos lá? Uma de concordância nominal, elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram anexos às procurações, como instrumentos bastantes para fins colimados. Como a gente fez essa questão ontem, eu só respondi a letra certa. Tá? Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas nas frases abaixo. Então, seguem, tá, anexas as cartas minhas poesias para você. Então, as minhas... O que está seguindo o anexo? As poesias são anexas. Essa aí está bem fácil. Então, eu já podia eliminar a letra A, a letra C. Tá? Já teria um terço de chance no chute, né? Polvo e lula fresca serão servidos no jantar. Então, quando o adjetivo vem depois do composto, ou concorda com o mais próximo, que é lula fresca, ou seria frescos, vai para o plural. Tá certo? Então não pode ser frescas. Serão servidos no jantar. Para a matrícula, é necessária a documentação. Se fosse documentação sem esse A, seria necessário. Tá? Então, proibida também. Proibido, proibida. Se a palavra vier determinada, é necessária. Então, letra B. Seguem anexas às cartas minhas poesias para você. Polvo e lula fresca, tá? Serão servidos no jantar. Para a matrícula é necessária a documentação pedida. Perfeito? Façam essa aqui que está sem gabarito. Façam essa aqui que está sem gabarito. Não esqueçam de assinar a lista, pessoal, tá? Eu vou deixar os últimos 5, 10 minutinhos para... Hã? É? Uhum. Vamos ver por quê. Vamos lá, corrija a frase, depois justifique. Ela está meia nervosa. Quer dizer que é só metade dela que está nervosa? Difícil. É quando fica nervosa, é inteira, né? Então, ela está meio nervosa. Então, você troca essa meia por uma palavra muito ou muita. Ela está muita nervosa? Cabe muita? Não, só cabe muito. Ela está muito nervosa. Então, é advérbio, é invariável. Então, ela está meio nervosa. Perfeito? Então, esse meio aqui é o gabaritinho, né? Deixa eu tirar do lado aqui. Tá? Então, muito, meio. Eu posso colocar aqui igual a muito. Perfeito? Vamos lá para a próxima. A despensa está cheia. Temos bastante comida para passar o final de serviço. Temos muita comida ou muitas comidas? Muita comida. Então, o correto é bastante comida. Certo? Então, temos bastante. O bastante está modificando o verbo temos. Então, ele é um advérbio. O advérbio vem sempre junto de um adjetivo, de um verbo ou de um advérbio modificando.
Em se tratando de futebol, gosto do Grêmio. Então, o em, preposição, e um gerúndio. Então, o em atrai a preposição. O em atrai a preposição. Então, está correto esse aqui, tá? Esse aqui é o item correto. Em se tratando de Grêmio, de futebol, gosto do Grêmio. E o Grêmio tem Mundial. Tá? Me dá um cigarro. Façam essa aí, que é da aula de hoje, inclusive. É a nossa última questão. Tá? Daí a gente libera vocês assinarem a lista ou fazer alguma pergunta ou algum comentário. Então, amanhã começaremos às 15 horas. Tá? Vou trazer mais algumas questões de colocação pronominal e até de concordância nominal, para reforçarmos a aula de ontem, a de hoje. Tá? E a nossa aula é de regência verbal. Perfeito? Então, no comecinho do slide da aula de amanhã, eu vou colocar todos os nossos endereços. Tá? A Escola de Governo, a EGOV, Campo Grande, se você buscar tanto no Facebook como no Instagram, você já acha, já adiciona. Para adicionar o professor, tá? No Facebook é professor Sandro Dornelles, tá? No Instagram também é @professor Sandro Dornelles. Tá? A gente sempre coloca notícia de concurso e novidades lá, tá? Atualizações da língua portuguesa, a gente coloca lá. Amanhã eu vou passar para vocês o endereço também. Eu uso 3 gramáticas para preparar essas nossas aulas aqui. Tem a gramática normativa, que é aquela que não tem exercícios, e tem 2 gramáticas de concurso. Vou passar o e-mail para que vocês peçam, ou podem pedir no WhatsApp, eu passo para vocês também amanhã. Eu não posso colocar aqui, porque não são de minha autoria, eu não posso publicar tá, na internet, mas quem quiser, eu encontrei todas na internet, é fácil buscar, se eu colocar um nome para vocês, vocês acham essas gramáticas na internet, mas eu não vou publicar. Me dá um cigarro, a colocação pronominal está correta? Errada. Tá? Por que está errada, professor? Porque eu não posso começar com esse pronome aqui. Qual que seria o correto? Dá-me um cigarro. Tá? Dá-me um cigarro. Fica esquisito, não soa bem, né? Fica estranho, mas o correto é esse. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente termina esse assunto. Oi? Tá, mas aqui tá dá, né? Tá? Então, um está na segunda pessoa, o outro está na terceira pessoa. Como aqui na frase está avaliando só a colocação pronominal, tá? Então, dá-me um cigarro é quando eu falo com tu, contigo. Dê-me um cigarro quando eu falo com você, tá certo? Mas estaria correto também. Mas nessa aqui, como estamos discutindo só a colocação pronominal, então, dá-me um cigarro é uma ordem que eu estou dando para uma segunda pessoa. Dê-me um cigarro é uma ordem que eu estou dando para uma terceira pessoa, do singular. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa aula. Então, amanhã a gente volta às 15 horas para a nossa última aula do ano. Tá? Quem não fez as atividades, façam hoje, por favor. Tá? Que a gente quer enviar para vocês o certificado na sexta ou na segunda, no máximo. E a partir da semana que vem, acho que tem aquela dispensa de Natal. Eu não sei nem como é que ficou, se os alunos da escola do município, os professores têm que fechar as notas, como é que fica, tá? As lives estarão disponíveis, sim, tá? As lives estarão disponíveis lá no material de apoio. Tá? Isso aí. Islane, até amanhã, fiquem com Deus. Tá? Você pode ver que ali em cima tem gravando, né? Depois a gente disponibiliza essas aulas. Beleza? Obrigada, professor. Vamos com Deus. Tchau, tchau.